Após ser traído por sua antiga companheira, ele se tornou um indivíduo extremamente rico ao desvendar um método que lhe permitia mudar de emprego semanalmente. Como resultado, passou a receber quantias substanciais de dinheiro, bem como adquirir carros e propriedades. E o mais gratificante de tudo isso, teve a oportunidade de conhecer novas mulheres que verdadeiramente o admiravam. O manha começa com Lin sendo demitido de seu emprego, e pelo visto não teve sequer negociação de termos aqui. Ele então liga para sua namorada chamada Cecília para tentar dar a notícia para ela. Porém, antes de ele falar alguma coisa, ela diz que queria terminar com ele, dizendo que ele já não precisava mais ir à festa dela e pediu para ele nunca mais ligar para ela. Quando Lin pergunta se ela estava com outra pessoa, ela acaba falando algumas coisas bem difíceis de se ouvir. Naquele dia estava sendo seu pior dia, até que ele percebe uma luz azul suspeita envolvendo ele. De repente, uma bela mulher vestida de empregado chamava de mestre, dizendo que era sua serva Lin veio e dava boas-vindas a ele ao sistema de experiência de carreira completa. Basicamente, ele pode experimentar uma nova profissão a cada semana, e completar todas as tarefas dará uma recompensa final a ele. Claramente feliz da vida, ele pensava que finalmente chegou a hora de deixar de ser um Zé Ninguém. Como se não bastasse ele ganhar um novo emprego, ele ainda ganha um prêmio inicial de 10 milhões e um carro Pagani Windshield, no valor de 30 milhões, quando ele comenta que poderia ser motorista pelo resto de sua vida com um carro daquele. Ela o lembra de que ele apenas poderia experimentar uma profissão por semana, mas pelo visto o protagonista não se importava com isso, já que conseguiria receber muito dinheiro. Em seguida, ela tira a chave do carro dele, dizendo que ele precisava reivindicar o Hotel Península, e após passar as coordenadas da localização do carro, ela entrega a chave para ele. Quando ele chega na garagem, percebe uma linda mulher em sua frente, chamada de Kinja. Aparentemente, ela estava tendo alguns problemas com o carro. Ao perguntar o que aconteceu para a senhorita Ji, ela diz o que tinha acontecido, e ele pergunta se ela gostaria de uma carona, e claramente ela acaba aceitando. De repente, um jovem mimado chega abraçando ela, dizendo que daria uma carona para ela, já que o protagonista parecia estar quebrado. Porém, pelo visto, ela já tinha rejeitado esse jovem algumas vezes antes, e novamente o rejeitou. Lin então toma as rédeas da situação e diz que ele ficaria encarregado de levá-la até o local que ela precisava ir. Ela então diz para o perseguidor que não se importava de ir em um carro quebrado, mas digamos que os dois ficaram surpresos repentinamente quando avistaram o Pagani de 30 milhões, fazendo assim com que o mimado ficasse impressionado com aquilo. Finalmente, o protagonista pede para que a senhorita Ji entrasse no carro, dessa vez humilhando o carro do garotinho que estava por ali. Ao entrarem no carro, o mimado estava pedindo para dar uma volta com ele, porém, ficou para trás comendo poeira do Pagani e ela, impressionada com o carro dele, indaga se ele realmente era o proprietário do veículo, considerando que ele era apenas um funcionário do departamento de vendas. Ele assegura que sim, e afirma ser um jovem abastado que estava ali apenas para experimentar a vida com menos recursos. Em seguida, Lin solicita que ela solicite uma corrida através do aplicativo da Blabla, e se torne sua primeira cliente, e assim ela o faz. Após o pedido ser feito, ele a conduz até o destino e se despede como seu novo motorista particular. De repente, a garota anterior reaparece em forma de miniatura em seu ombro, parabenizando-o por completar sua primeira tarefa e recompensando-o com a quantia de 50 milhões. Ele fica impressionado com o valor recebido por simplesmente ter realizado uma corrida. No Hotel Península, a ex-namorada dele está acompanhada de seu novo namorado rico, desejando tê-lo conhecido antes. De repente, ele nota que o protagonista está presente. Ao avistá-lo, ela presume que ele tenha ido até lá somente para reconquistá-la, porém ele esclarece que está ali apenas para gastar um pouco de dinheiro. Decidida, ela chama os seguranças para expulsá-lo. Para piorar, o insulta chamando de mendigo. No entanto, quando os seguranças chegam, todos se curvam diante dele, deixando tanto ela quanto ele impressionados com a autoridade que Lin possui sobre aquele lugar. Essa impressão se intensifica quando um dos seguranças o chama para a sala de reuniões a fim de relatar o desempenho deles. Foi somente nesse momento que a mulher venenosa percebeu que havia perdido um homem rico. Na sala de reuniões, uma funcionária entra e informa que havia uma cliente insatisfeita que desejava apresentar uma queixa, pois havia alugado um carro que já estava sendo utilizado por alguns usuários VIPs. Diante disso, ele delega as finanças aos demais e decide ir pessoalmente até o local para conversar com a garota. Ao atender a porta, ele se apresenta como Gu Jinxua, mas sugere que ela o chame apenas de Jin. O protagonista então pergunta se ela não gostaria de alugar seu Pagani, mas ela declara que não possui condições de alugar supercarros assim, alegando também que não sabe como dirigir um veículo daquele porte. Diante disso, ele sugere que a leve até o lugar para onde ela estava indo, e ela acaba aceitando, pedindo apenas um tempo para se arrumar. Enquanto ela se arrumava, ele teve uma visão privilegiada, uma experiência única que poucos têm na vida. Finalmente, ela estava pronta. No salão principal, a mulher traiçoeira estava rejeitando seu novo namorado rico, e ele finalmente percebeu o verdadeiro caráter dela. Sisi estava se vangloriando, acreditando que Lin a perdoaria simplesmente porque eles haviam estado juntos por tantos anos. Sua amiga começou a sentir uma pontinha de inveja, mas Sisi afirmou que a levaria para
dar uma volta de Pagani mais tarde. Mal sabia ela que o protagonista já estava muito bem acompanhado. Sisi se aproximou dele como se nada tivesse acontecido, dizendo que cuidaria dos negócios dele a partir de agora, com toda a gentileza do mundo. Lin afirmou que não era da conta dela saber quem era aquela garota. Nesse momento, ela se fez de vítima, perguntando se ele não a amava mais e alegando que a garota ao lado dele não possuía habilidades tão boas quanto as dela para gerenciar seus negócios. Jin entrou no jogo e lembrou a todos que Lin havia dito recentemente que ela era muito melhor do que sua ex-namorada, e aproveitou para acrescentar que ela também era extremamente flexível. Ele se retirou, e sua ex-namorada disse que estaria disposta a ser a segunda opção, caso ele desejasse. No entanto, ele ordenou que ela fosse embora e fez outros comentários, deixando-a no chão se vingando por ter sido humilhada ao telefone. Dentro do carro, Jin indicou o destino e se desculpou por incomodá-lo. Ele assegurou que não era um incômodo, já que ela havia acabado de ajudá-lo com um problema também, no hotel para onde ela iria. Suas amigas estavam reclamando da sua demora e pareciam não acreditar que Jin realmente tinha um namorado rico, como ela sempre afirmava. Pouco tempo depois, ele chegou com ela em seu Pagani, deixando as amigas impressionadas com o carro do namorado dela. Jin contou que o havia ajudado anteriormente e pediu que ele fizesse o mesmo por ela agora. Por fim, o protagonista se despediu dela como se fosse realmente seu namorado. Em uma parte da cidade, uma senhora estava reclamando porque Lin estava com o aluguel atrasado em 10 dias, enquanto sua filha tentava acalmá-la. Enquanto a senhora se queixava de que ele poderia fugir, alguém bateu na porta. Ao abrir, era Lin, que estava ali apenas para se despedir, pois estava indo embora e tinha ido pegar suas coisas. A senhora insistiu que ele pagasse o que devia antes de partir, já bastante alterada. Ele devia 2.000 de aluguel, mas enviou 4.000 para a conta dela como compensação pelo atraso anterior, por estar se mudando repentinamente. A dona da casa perguntava se ele havia encontrado algo novo, e ele revelou que agora era motorista da empresa Blabla. Enquanto ele se dirigia ao carro, a senhora decidiu segui-lo para verificar se ele não tinha roubado nada de sua casa, e depararam-se com o belo Pagani estacionado em frente. Quando a senhora perguntou onde estava o antigo carro dele, ele finalmente revelou que era o dono do Pagani, deixando-a sem palavras pela sua súbita riqueza. Ele explicou que parou de fingir e decidiu experimentar como era a vida de pobre. Enquanto ele saía apressado dali, a garota começou a pensar que poderia ter alguma chance com ele, mas sua mãe afirmou que, se ele não era bom o bastante para ela quando era pobre, agora que ele ficou rico, ela não teria nenhuma chance. No hotel em que ele trabalhava, seus funcionários reservaram a suíte presidencial para ele, e finalmente ele pôde desfrutar de uma boa refeição após tanto tempo sem comer. Ele então recebeu uma mensagem da senhorita Ji, pedindo para que ele fosse buscá-la, pois ela estava terminando seu serviço. 30 minutos depois, ele foi buscá-la, e assim que ela entrou no carro, ele perguntou se ela não gostaria de fazer o pedido. Confusa com o que ele estava falando, ela perguntou que pedido era esse, e ele explicou que era o pedido da empresa Blabla, pois só assim ele ganharia dinheiro. Ao perceber que ele levava a sério esse negócio das corridas Blabla, ela se questionou como alguém tão empenhado poderia ter sido demitido. Ela havia trabalhado na mesma empresa que ele, mas tinha um cargo de gerência ou algo do tipo. De repente, a garota de antes apareceu, dizendo para ele não se preocupar, pois a senhorita Ji não conseguia vê-la. Ela então elogiou a beleza da garota no carro e mencionou que o sistema deu uma pontuação de 85 para ela. Além disso, ele conseguiu atender ao segundo pedido com sucesso e ganhou uma nova tarefa, na qual precisava transportar 2 mulheres com uma pontuação de 85 ou mais, além de outras recompensas. Lin então perguntou que tipo de mulher era considerada acima de 85 pontos, e ela explicou que seria uma mulher como a senhorita Ji. Depois disso, a bela mulher em seu carro pediu para que ele a levasse para casa, dando a entender que ele estava passando por um momento mais difícil do que ela. Quando ele perguntou se o problema era pessoal ou comercial, ela respondeu que era comercial, pois eles precisavam realizar um evento de lançamento em breve e ainda não tinham conseguido alugar um hotel 5 estrelas. Quando ele sugeriu que fossem ao Hotel Península, ela achou que não teria chance de conseguir uma reserva em um hotel tão luxuoso. Lin respondeu que aquilo nem sempre era verdade, afinal, a vida estava cheia de surpresas, e ela o elogiou por ser tão habilidoso com as palavras, pedindo que ele mudasse de rota e os levasse para o Hotel Península. No entanto, ela afirmou que se eles não conseguissem um acordo, ela não pagaria pelo trajeto. Ele então perguntou o que aconteceria se ela conseguisse o acordo, e ela questionou o que ele gostaria como recompensa, ao que ele respondeu que ela teria que fazer 10 agachamentos. Ao sugerir que ela procurasse no celular para tentar fazer a reserva, ele percebeu que aquilo era muito constrangedor. No entanto, ele se lembrou de que ela já havia ligado anteriormente para tentar fazer a reserva, e o antigo gerente informou que não havia disponibilidade. Portanto, as chances dela conseguirem eram praticamente certas, e ela acabou aceitando a oferta dele. Na recepção do hotel, a senhorita Ji pediu para falar com o gerente Wong, e a recepcionista se perguntou se aquela era o novo amor de seu patrão, fingindo ser pobre novamente, além de ser muito mais bonita do que a ex-namorada. No salão, o gerente a recebeu, e ela perguntou se eles teriam um auditório do hotel disponível para aluguel. Com
Com a ajuda do protagonista que estava nos bastidores orquestrando tudo, o gerente disse que poderia providenciar o aluguel para qualquer dia que ela quisesse. Feliz da vida, ela agradeceu e passou a data desejada. Após resolver o problema dela, Lin lembrou que era hora dela cumprir a promessa da aposta que fizeram anteriormente. Ela perguntou se ele ainda se lembrava disso, mas, como presidente da empresa, ela precisava honrar sua palavra. Ele se aproximou dela para que ela fizesse os agachamentos. No entanto, como ainda estavam no carro, ela sugeriu que fossem para a casa dela para conversarem sobre isso. Por ser um espaço pequeno e apertado, era realmente melhor que fossem para a casa dela. Ele então acelerou para chegar o mais rápido possível, deixando-a curiosa sobre o motivo de ele estar tão animado com aquilo. Ao chegar na residência da Divina Dama, ela pergunta se ele gostaria de receber o pagamento naquele momento, e ele prontamente aceita. Antes de começar, ela admite que é sua primeira vez e pede desculpas antecipadas caso não se saia bem, mas logo inicia seu treinamento. Parece que o protagonista está aproveitando cada momento, mas infelizmente ele só tem tempo para fazer um exercício antes que o pai da Divina Dama apareça inesperadamente, deixando ambos surpresos. A senhorita Ji, envergonhada, pergunta ao pai o que ele está fazendo ali, e inventa que Lin é seu novo instrutor de fitness. Porém, o pai percebe que um instrutor de verdade não ficaria apenas observando, sem se envolver nos exercícios. Ela tenta convencê-lo de que Lin é um instrutor avançado, que apenas dá orientação verbal. O pai se senta ao lado do protagonista e pergunta seu nome e profissão. Lin menciona ser motorista da empresa Blabla, mas quando revela que dirige um carro esportivo, o pai da Divina Dama fica intrigado sobre qual carro ele possui para impressionar sua filha. Ao notar que é o Pagani estacionado do lado de fora, o tratamento do pai muda completamente, demonstrando confiança em Lin e até sugerindo que ele acompanhe a Divina Dama ao aniversário do avô da família. Eles são deixados a sós. Finalmente, a Divina Dama esclarece que seu pai interpretou mal a situação, e o protagonista, decidido, sugere que eles continuem de onde pararam. No entanto, ela o interrompe rapidamente para evitar uma situação embaraçosa, pois ela pensa que ele está se referindo a atividades educativas em vez dos exercícios anteriores. Em seguida, o protagonista recebe uma mensagem em seu celular da antiga empresa em que trabalhava, convidando-o para um jantar em um restaurante naquela noite. Ele se despede da senhorita Ji, prometendo que retomarão de onde pararam mais tarde. No restaurante, uma mulher que aparenta ter uma posição mais alta na empresa convida-o a se sentar e começa a elogiá-lo exageradamente. No entanto, o verdadeiro motivo do convite era causar inveja, pois um colega de trabalho foi promovido a chefe do departamento de vendas. A atenção se desvia quando um funcionário do restaurante menciona o Pagani estacionado lá embaixo. Enquanto o protagonista questiona o que aconteceu com o carro, os colegas, que nunca teriam a chance de possuir um carro daquele, ficam impressionados com a máquina. O funcionário explica que o carro estava bloqueando outros veículos, pedindo ao proprietário para movê-lo. Quando um dos funcionários tenta rebaixar o protagonista, Lin revela que o Pagani é dele, colocando rapidamente essas pessoas em seu devido lugar. Em seguida, ele se despede da mulher que o convidou, pegando a comida para levar para casa. O escorpião diante se desculpa com Lin, pedindo que ele fique mais um pouco, mas o protagonista recusa, já que não vê motivo para aceitar desculpas daquele tipo de pessoa. A senhorita Ying decide acompanhá-lo de volta para casa, e ele pergunta se ela gostaria de fazer um pedido para que ele complete sua tarefa novamente. Ela aceita o pedido, mas sua pontuação total é apenas 84 pontos, não atendendo aos requisitos para concluir a tarefa. Porém, Lin acredita que a pontuação está incorreta e pergunta se ela conhece alguma maneira de aumentar o charme das mulheres. Ela pega uma peça de roupa da bolsa e a veste, melhorando sua aparência, e pergunta o que ele achou, presumindo que ele estava interessado em algo mais. Depois de realizar uma nova análise, ela alcança 85 pontos, e ele recebe a recompensa de uma vila em Kyushu. Agora, ele precisa encontrar a gerente de vendas para receber sua recompensa. Após isso, ela questiona se ele não gostaria de subir para ter uma conversa melhor, já que o marido dela estava fora negócios naquele dia. No entanto, o protagonista gentilmente rejeita a oferta, mesmo querendo prosseguir, e eles se despedem. No dia seguinte, ele vai até o departamento de vendas de Kyushu para receber sua recompensa. Um ex-colega de trabalho, que agora é funcionária lá, pergunta o que ele está fazendo ali, e ele responde que veio buscar uma escritura de sua propriedade. Como ela não acredita nele, começa a empurrá-lo para fora, até que uma superior pergunta o que está acontecendo. A gerente ordena que ela saia imediatamente. Em seguida, a funcionária se oferece para mostrar a propriedade ao protagonista, mas a garota insiste que ele não pode pagar por nenhuma das vilas que possuem. Então, a gerente ordena que ela vá ao RH, pois acabou de ser demitida, afirmando que não quer mais vê-la por estar mentindo tanto. No entanto, a garota afirma que não está mentindo e que sabe tudo sobre ele. Mas, na verdade, isso é o que ela pensa, pois Lin comprou 9 vilas em Kyushu, e então a garota percebe que não conhece mais seu antigo colega de classe. Até mesmo o protagonista fica impressionado com essa notícia, e a gerente se desculpa pelo ocorrido anteriormente. Ele diz que está tudo bem, afinal, ela já havia demitido a funcionária anterior. Após as formalidades, ele pede que ela entregue as inscrições
escrituras de suas propriedades. E ela o faz, junto com todas as chaves das casas. Ele recebe uma notícia da senhorita Ing de que os 2 homens que humilharam no restaurante foram demitidos. E ele começa a pensar se a senhorita G teve algo a ver com isso. Ele manda uma mensagem para ela perguntando se ela teve alguma participação nisso. E ela revela que pesquisou o motivo da demissão dele e demitiu os 2 imediatamente por causa disso. Depois de conversarem um pouco, ela pede que ele a busque no escritório, já que seu carro ainda está no conserto. Após isso, ele recebe uma nova tarefa, onde precisa obter 5 avaliações de 5 estrelas para receber sua nova recompensa. No final do trajeto, ele pede para que a senhorita G não esqueça suas estrelas, e ela diz que trocaria os agachamentos pela avaliação de 5 estrelas. No entanto, ele avança rapidamente, dizendo que não quer as 5 estrelas se ela não fizer os agachamentos. Portanto, ele quer que ela faça os 9 restantes. Depois disso, ela finalmente sai do veículo. Ing percebe que ela acabou de sair do carro do protagonista. Ele tenta inventar uma desculpa repentinamente, apesar dela não ter perguntado nada antes. Ing então começa a pensar que não terá chance alguma com ele, já que aparentemente ele está interessado na senhorita G. Mesmo sendo casada, ela ainda pensa assim: o respeito certamente foi esquecido aqui. A divina dama então chama Ing para que elas voltem ao trabalho, mas não antes de deixar uma avaliação de 5 estrelas para nosso protagonista. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo recap.